Olá, quinto ano. Hoje estamos aqui para a nossa aula da disciplina de Geografia. Nós vimos, que tiveram algumas mudanças nos dias de algumas disciplinas, certo? Mas nada que vá alterar, vocês vão ter os conteúdos de vocês do mesmo jeito, tá certo? Nada que vá alterar a rotina de estudos de vocês, tá? Então, vocês vão precisar do livro de Geografia, tá? E antes da gente começar a falar, sobre o conteúdo de hoje, então lembrando, na próxima semana, dia 17, as nossas aulas presenciais estarão voltando, né? Todo mundo sabe que o governo do estado autorizou a volta às aulas nas escolas privadas. No caso, a escola de vocês. E tem um protocolo, esse protocolo deve ser seguido pelas escolas, pelas instituições de ensino. E entre essas medidas de segurança, que nessas medidas de segurança a nossa escola ela está cumprindo, como por exemplo nas salas de aula, as cadeiras de vocês estarão demarcadas, para manter esse distanciamento. Nós sabemos que não pode ter aglomeração, não pode, as pessoas não podem ficar próximas, pelo menos até resolver essa questão dessa pandemia, até essa vacina surgir. Os birôs dos professores também estão demarcados, então vai haver um certo distanciamento entre vocês, entre nós também. Os nossos banheiros, tem lá sabão para que vocês e nós funcionários possamos fazer a higienização das nossas mãos. A gente sabe que a gente precisa, por conta da Covid, estar sempre lavando as mãos. Tem álcool em gel espalhado pelas dependências da escola, tá? Então, tem tapete sanitizante, tem pessoas na portaria para poder medir a temperatura das pessoas que estão chegando. Então, a nossa escola está seguindo rigorosamente esses protocolos, tá? de segurança, para que todos nós juntos possamos enfrentar essa Covid, né? Então, outra coisa, aí você se pergunta, mas o professor no vídeo está sem a máscara, porque nós estamos gravando a aula na nossa casa. Então, cada professor está na sua casa. Mas na escola, com as aulas presenciais, nós iremos trabalhar com a máscara. Quanto a isso, vocês nem se preocupam, tá? Inclusive, é uma das coisas que consta no protocolo, o uso de máscara por todos que estão na escola. Então, a gente vai estar lá, professor de máscara, nem se preocupe quanto a isso. A gente está assim, porque cada um está na sua casa, nós estamos de uma forma isolada, então cada professor está na frente do seu computador, sozinho. Então, por isso que a gente não está utilizando, tá? Aqui no vídeo, tá? Mas fora da escola também nós estamos tomando, as nossas medidas protetivas também, tá bom? Então, quanto a isso, não se aperreie, porque todo mundo estará protegido, Vocês com as máscaras de vocês, nós, funcionários, com as nossas máscaras também, tá bom? Vocês estão vendo assim, vocês podem estranhar, mas isso aqui é só no vídeo, tá bom? Mas, com muitas pessoas, outras pessoas, nós iremos utilizar, visando a segurança de todos, não é? Então, nós temos que se unir contra a Covid-19, tá bom? Então, nós estamos com muitas saudades, vocês são o combustível da nossa escola, tá? Então, estamos esperando por vocês no próximo dia 17. E hoje, na semana passada, nós falamos bastante sobre alguns problemas ambientais. Nós falamos sobre o desmatamento, As pessoas estão destruindo as florestas, estão construindo cidades, estão construindo ruas, viadutos. Tem pessoas que estão tirando simplesmente para poderem vender essas madeiras, assim ganhar dinheiro. Tem pessoas que
estão poluindo a água também por ganância. E isso está levando à extinção de animais, à extinção de plantas. Então, estão sendo causados vários prejuízos ao nosso meio ambiente. A questão climática também, nós estamos vendo, né, como cada dia o calor está aumentando. Então, isso por conta do aquecimento global, a temperatura no nosso planeta está aumentando, né? Por quê? O que servia como um filtro, como uma proteção para o nosso planeta, era justamente a camada de ozônio. Só que ela vem sofrendo com buracos devido à poluição. Todos os dias a nossa atmosfera recebe essa poluição. Todo dia a gente vê lá carro passando, soltando fumaça. Se a gente passa por áreas que tem indústrias, a gente vê também muitas indústrias soltando fumaças. Então, tudo isso aí vai gerando a poluição. Aí, uma coisa muito importante, hoje, a gente vai falar sobre os diferentes tipos de poluição. A gente sabe, né? Quando a gente fala em poluição, é o que? A sujeira. Nós estamos nos referindo à sujeira. Mas a gente tem várias formas, né, de poluição. Então, a gente pode ter uma poluição mais próxima da gente, aquela que a gente está vendo ali mais perto, que é a poluição da água, a poluição do solo, que são um dos tipos mais comuns de poluição que nós vemos. Mas nós também temos outras fontes de poluição, que muitas vezes essas fontes elas passam despercebidas pelas pessoas. Há muitas pessoas se perguntam, mas será que isso é poluição mesmo? E a gente vai ver que é, tá? Então aí, né, a gente abre o slide, né, com uma grande quantidade de fumaça sendo liberada, né, pelas indústrias. Aqui, ó, lixo, né? Também aí tem alguns locais que fazem isso, as pessoas juntam lixo para poderem queimar. E isso é errado, né? Porque tem muito tipo de lixo e no que ele está sendo queimado, ele vai liberar uma fumaça tóxica para o meio ambiente. Queimadas aqui, aquelas queimadas aqueles que nós vemos, né, nas florestas. Então, isso aí também gera a poluição. Aqui, ó, a grande quantidade de carros, né? Então, tudo isso aí está gerando poluição para o nosso planeta, certo? Então, ó, quando a gente fala em poluição, se a gente assim for definir o que é poluição, então é o quê? Degradação da qualidade ambiental, quer direta ou indiretamente. Se a gente polui, né? Se a gente modifica o ambiente de uma forma direta, né? Então a gente também vai estar poluindo. Se a gente faz alguma coisa, mas que de uma certa forma também vá poluir o meio ambiente, a gente também vai estar causando poluição. Então, nós temos vários tipos de poluição, certo? Inclusive, tem alguns tipos que estão cada vez mais aumentando mais. E assim, uma coisa muito importante: tem algumas pessoas que estão destruindo a natureza por conta de dinheiro. Um exemplo disso, a poluição da água, né? O gasto de água. E o que é que acontece? Tem pessoas que dizem assim, mas fulano tem muito dinheiro. Mas se a água do planeta acabar, aquela pessoa pode ser milionária. Ela vai beber o dinheiro dela? Não vai, né? A água não se fabrica. A água é algo da natureza. E se a água acabar, a pessoa não vai poder tomar suco, como é que ela vai fazer sem água? Não tem refrigerante, não tem bebida nenhuma. Tudo precisa da água, certo? Então é isso que a gente precisa pensar. A gente pode agredir a natureza pensando que o dinheiro vai salvar, mas não vai, certo? Então aqui a gente tem algumas formas, né, alguns desenhos aí para chamar a atenção da situação que o nosso planeta está passando. Primeira imagem, ó, nós estamos vendo aí, ó, tem um balde de lixo caindo, tem as chaminés que estão
pregadas aí no planeta, né? E olha a quantidade de fumaça que está saindo. Então, isso aí é um alerta, né? A nossa atmosfera está bem poluída. Essa outra imagem aqui da ponta está mostrando que aí as queimadas, né? As árvores aqui, ó, sendo queimadas. A poluição da água aqui, ó, pelas indústrias. Olha só a cor da água, onde a setinha está passando. E olha a cara do planeta. O planeta está sofrendo, né, com tudo isso que está acontecendo. E olha essa outra aqui, ó. O planeta doente. Foi tanta poluição, é tanta coisa errada que está acontecendo. É desmatamento, né, enchentes. São tantas coisas que o planeta está adoecendo, não é? Olha aqui, ó. Planeta Terra, as chaminés aí indicando a poluição do ar, né? E embaixo, ó, olha quanto lixo ao redor. Outra cena aqui, ó, a temperatura, olha o planeta se abanando. A gente tá sentindo, né, como tá cada dia mais quente. Olha a quantidade de lixo, o planeta aí se abanando, né? Isso aí tá representando o quê? O aumento, né, da temperatura. Então aí, ó, algumas fontes de poluição, né? As indústrias lançando, né, seus produtos tóxicos, né, sua fumaça tóxica para a atmosfera. Existe aí uma forma de minimizar esse problema, como colocando filtros nas chaminés das indústrias, para que a sujeira não vá para a atmosfera. Mas as pessoas, infelizmente, estão preocupadas com o dinheiro, os grandes empresários estão preocupados com o dinheiro e não com o planeta. Olha aqui, ó. Outra coisa, ó, mais poluição na atmosfera. E aqui, ó, queimadas, não é? Vai mais poluição para a atmosfera. Até cigarros podem poluir. Por quê? Além do cigarro soltar a fumaça, esse filtro do cigarro, ele demora muito tempo, se ele for jogado no solo, para poder se decompor. Então, ele polui duas vezes, além de fazer mal para a nossa saúde. Então, vejam só. As chaminés aqui de novo, ó, os veículos, a gente sabe que inclusive tem carro que solta tanta da fumaça, né, que a gente às vezes nem acredita que é um carro, né? Olha aí, ó, um tipo de poluição. Poluição sonora. Então, várias vezes, várias situações, a gente escuta, né, barulhos de buzinas. Quando a gente vai ao centro, né, fazer compras, ao centro da cidade, tem pessoas gritando com aqueles megafones, né? Tem pessoas buzinando, né? Tem aqueles carros que passam com um som bem alto, fazendo propaganda de alguma coisa, né? Então, tudo isso aí é uma poluição sonora. Quando a gente fala em sonoro ou sonora, é tudo aquilo que vem do barulho, que vem do som, né? Então, todos os dias a gente está exposto. Se você vai atravessar uma avenida, você vê, tem barulhos dos motores, dos veículos, tem barulhos das buzinas, né? Então, tudo isso gera poluição. Tem pessoas que às vezes fazem alguma obra, então tem aquelas máquinas que fazem bastante barulho, né? Aquelas máquinas pesadas, né? Então, tem várias formas, né? Aquelas motos também que passam, fazem bastante barulho, né? Agora, a época de eleição, esse ano a gente não está vendo tanto por conta da pandemia, mas sempre passava aqueles carros de sons, de som, aquelas caminhadas, as pessoas gritando, carro de som bem alto, fazendo propaganda. Então, tudo isso aí é poluição sonora, é uma poluição do som. E aqui a gente tá vendo a pessoa aí, ó, com a mão nos ouvidos, ó, um rádio ligado bem alto, um megafone aqui embaixo, barulho de helicóptero, barulho de carro, barulho de buzina, pessoas gritando aí no microfone que a gente vê, né, às vezes. Então, isso dá, querendo ou não, dá uma certa perturbação, né, à pessoa, porque ninguém aguenta, né?
poluição visual. Essa poluição é outra que muitas vezes passa despercebida como poluição. As pessoas veem muito os muros, né, pintados, muros com cartazes, vê os outdoors também. Aí tem pessoas que dizem assim, tem tanta imagem aqui, é um cartaz em cima do outro. A gente chega na parada do ônibus, tem um monte de cartaz, de aviso, né, de coisas coladas. Nos muros também são cartazes bem grandes. Aí a gente diz assim, tem tanto cartaz que às vezes até a gente quer ler e a gente não consegue entender por conta da quantidade de informações que tem. Né? Porque às vezes tem um cartaz aqui, aí tem outro cartaz que já fala de outra coisa, o outro cartaz já volta para o que estava falando no cartaz anterior. Então, assim, gera essa mistura. São muitas propagandas. Então, fica até difícil para o leitor ele poder se concentrar e dizer assim, peraí, eu estou lendo sobre isso. Isso é uma propaganda referente a tal coisa. Fica difícil, né? Pela grande quantidade de informação que trazem esses cartazes muitas vezes, não é? E aqui, ó, excesso de imagens de outdoors, cartazes e meios de comunicação. Essa poluição, né, durante o dia nós vemos também, mas à noite tem muitos letreiros, né, muitas coisas, então aqui mesmo, a gente está vendo aí, isso não é no Brasil, claro, isso é um dos países orientais, provavelmente a China, o Japão, né, pela linguagem que a gente está vendo aí. Mas veja só quantas luzes tem acesas. Quantas informações tem aí. Aí eu pergunto a vocês, a gente olhando daqui, a gente está conseguindo entender a mensagem que eles estão querendo passar? Não dá para a gente entender, não dá nem para a gente se concentrar. Porque assim, a gente olha para frente e vê uma coisa, se olhar para um lado vê outra, se olhar para outro lado vê outra. Então, assim, são muitas informações. Então, isso é uma poluição visual. Tem vários letreiros aí, tem muita luz, muita coisa. Então, assim, fica difícil uma pessoa entender o que é, né? E é o que a gente passa todos os dias. Poluição atmosférica, que ela também é conhecida como poluição do ar, causada pelas indústrias e automóveis. Né? Eles são os campeões quando se fala em poluição. Todos os dias, milhares de veículos, né? Milhares de automóveis poluem o meio ambiente e milhares de indústrias também soltam suas fumaças no meio ambiente. E isso afeta a qualidade do ar que a gente respira. Para que a gente possa ter saúde, a gente precisa respirar um ar de qualidade. Inclusive, muitas pessoas ficam com sérios problemas respiratórios. Não é por falta de cuidado, não. É pela poluição. A gente não tem como escolher o ar que a gente respira. Não é? Então, a gente termina respirando o ar que está ali. E, infelizmente, quem tem crises alérgicas respiratórias sabe bem o que eu estou falando, né? Poluição da água. Quando a gente fala em poluição de água, então envolve todas as fontes de água. Então, essa poluição ela afeta rios, mares, os lagos, oceanos, não é? Quando a gente vai à praia, a gente vê sacola boiando, garrafa boiando, um monte de lixo boiando. As pessoas jogam na areia. Quando a praia ela enche um pouco mais, então aquele lixo ele é arrastado para a água. Boa parte desse lixo é arrastado para a água, né? E é um tipo de poluição que, infelizmente, é muito comum da gente ver. A gente passa por um canal, tá lá, um monte de sujeira. A gente passa por um rio, um monte de sujeira também, né? E essa frase é muito interessante, é assim. O homem sempre procurou locais próximos às fontes de água para viver. Isso é verdade. Isso, ó, desde antigamente, quando nem se sonhava em ter água encanada, né? A gente sabe que em muitos lugares ainda não tem. As pessoas
sempre preferiram viver perto de um rio, de um lago, de uma fonte de água, porque a gente sabe que todo mundo precisa de água. Mas o problema todinho é que as pessoas continuam poluindo a água. Poluição do solo, resíduo jogado no solo sem cuidado, qualquer resíduo que se joga no solo. E nós temos, assim, de resíduos. É muito maior do que a gente pode imaginar. Grande exemplo disso hoje em dia, lixo eletrônico. A tecnologia está aí cada vez mais avançada. Então vão surgindo computadores, celulares, tablets mais modernos, televisões. Então as pessoas muitas vezes jogam aqueles aparelhos velhos no lixo. E jogam assim. E daqui a pouco a gente vai ver as imagens aí. Tem pessoas, né, tem clínicas que funcionam de forma clandestina, então jogam seringas, né, aqueles materiais que são chamados de lixo hospitalar, jogam no solo também. Baterias de celulares, pilhas e baterias são perigosíssimos, né? Então as pessoas jogam. Elas, tanto as pilhas quanto as baterias, elas têm produtos tóxicos. Esses produtos, quando eles são descartados, né, eles poluem o solo e eles podem atingir as águas subterrâneas, que são os lençóis de água. Olha aí essa primeira imagem. Quanta poluição no solo, né? Lixo, né? Aqui nessa outra também, muita poluição. A gente sabe que o lixo ele gera o chorume, que é aquele líquido preto. E esse líquido preto, ele vai e se infiltra no solo. Olha aqui, mais lixo, né? Mais poluição no solo. Olha só, minha gente. E isso aqui não é difícil da gente ver, não. Quantos lugares a gente passa e a gente não vê esse amontoado de lixo? São muitos lugares. Olha aí a questão do lixo eletrônico. Computadores jogados no solo. Olha aqui, quantas televisões. Aí tudo isso aí pode poluir, né? Sem contar que leva muito tempo para poder se decompor. Então, a tecnologia ela tem um lado bom, né, da gente se comunicar com pessoas que estão distantes, de muitas coisas serem mais rápidas, mas tem esse outro lado também, infelizmente. Olha só, lixo hospitalar. Quantas seringas, né? A gente sabe que lixo hospitalar é um lixo totalmente, altamente infectante. Olha aí, como estão descartadas as seringas. Olha só. Seringas, e aqui nós temos, inclusive, aqueles vidrinhos de remédios. E além de ter vidrinhos de remédios, nós temos aqui, esses frasquinhos aqui, esses tubinhos, eles são usados para poder coletar sangue. O sangue da pessoa é tirado, bota nesse vidrinho a coleta, olha como eles estão descartados também. Tudo isso aí fazendo mal ao meio ambiente, não é? Complicado demais, não é? As pessoas, infelizmente, ainda não aprenderam a, né, poupar o meio ambiente. A página 176 tem aí, leia e responda. Nós temos um retângulo com uma frase que tem assim: com o crescimento das cidades e o aumento da população, o lixo tem sido um problema ambiental grave. Escreva um pouco sobre a importância da reciclagem de lixo para o meio ambiente, né? Quando a gente fala aí em reciclar o lixo, nós estamos falando em quê? Quando a gente fala em
reciclar, certo? Então, ó, esse primeiro, você vai falar sobre a reciclagem do lixo. Qual é a importância da gente reciclar o lixo? Tem várias formas de você escrever, né? Ser produzido menos lixo, reaproveitar materiais que iriam para o lixo, né? Ou reaproveitar materiais que não teriam mais utilidade. Então, tem várias formas de você escrever esse primeiro quesito, tá certo? Lembrando sempre, gente, que vocês vão pausando o vídeo para fazer as correções, tá certo? Segundo quesito, escreva duas atitudes que podem ajudar a diminuir o problema que o lixo causa nas cidades. Você pode colocar reciclar o lixo, não jogar lixo no chão, né? Construir aterros sanitários nas cidades para depositar esse lixo, né? Então, tudo são formas de você de evitar, né, diminuir o problema que o lixo pode causar, tá certo? O terceiro quesito a gente tem assim: a maior parte da água potável que consumimos vem dos rios. Observe a imagem e responda. A gente está vendo aí até geladeira na imagem. Tem aí no rio, né? Tem geladeira, tem sofá, tem água de esgoto, né? Saindo. O que a imagem, na letra A, o que a imagem retrata? Retrata o quê? Retrata um rio poluído, tá? Letra B. Que consequências isso pode trazer ao ser humano? Tem várias consequências, né? Você pode colocar escassez de água potável, escassez de água doce também. As enchentes, né? Que a gente sabe quanto mais lixo tem nos rios, nos canais. É quando chove, vão ter as enchentes, não é isso? Então, tem vários problemas. Doenças também podem ser provocadas às pessoas por conta dessa poluição aí desses rios, tá? Então, olha aí, ó, a correção. Primeiro, né? Sugestão de resposta. Reaproveitar materiais que não teriam mais utilidade, né? Uma das coisas importantes da reciclagem, tá? Segundo quesito, para diminuir o problema do lixo, reciclar o lixo e não jogar lixo no chão. Você pode colocar não jogar lixo na água também, certo? Tem várias formas de colocar, essas são duas sugestões de resposta, caso você não tenha conseguido fazer, tá certo? Letra A, do terceiro, que é o da imagem, retrata um rio poluído. Letra B, os problemas, né? Escassez de água potável e problemas como enchentes, doenças, né? Extinção de animais também que vivem na água, com água poluída, também pode causar, né? Então, tem várias coisas para a gente que a gente pode escrever aí, tá certo? Então, está aí a correção.
Então, lembrando, vocês podem pausar o vídeo para poder copiar a atividade, tá? E a página 177, né, o desenho da nossa agenda tá aí de cara nova, né? Tem assim, quarto quesito. Leia os recortes das manchetes de jornal. Indústrias jogam cada vez mais fumaça na atmosfera. O barulho do centro das cidades está cada vez mais ensurdecedor. As grandes cidades estão com uma excessiva quantidade de informações espalhadas em outdoors, cartazes, publicidade em veículos e essas reticências que significa que ainda tem mais coisas. Relacione as três manchetes e depois escreva como essas ações vão prejudicar o meio ambiente. Então, esse quarto quesito, você vai ver aí como é que essas manchetes, né, como é que esses três problemas apresentados nesses jornais, como é que eles podem prejudicar o meio ambiente, tá? Se a gente for olhar aí, todos eles estão falando sobre algum tipo de poluição, né? O primeiro está falando sobre a poluição atmosférica, né, a poluição do ar. Segundo, a poluição sonora, né? E o terceiro está falando sobre a poluição visual. Né? Está falando da grande quantidade de cartazes, de outdoors. Então, vocês vão escrever aí um texto, né, dizendo como esses três problemas, né, qual é a relação que eles têm para prejudicar o meio ambiente. Tá bom? Então, é só isso. Esse quinto quesito que tem aí embaixo, vocês não precisam fazer agora, tá certo? Então, vocês vão fazer o quarto quesito, tá bom? Que é esses da linha do texto, tá bom? Façam e mandem, por favor, tá bom? Que a gente precisa. Tudo que vocês fazem, nós estamos anotando, tá certo? E hoje a nossa aula termina por aqui, certo? Então, um beijo para vocês. Estudem, fiquem na paz e até a nossa próxima aula, tá?